Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos começando aqui para conversar hoje sobre o cérebro masculino, nessa live com a neurocientista Daniela Cordeiro, amiga de sempre. Nós estamos na reta final aí, lançando os nossos livros, né? Metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. Hoje eu estava dando uma folheada por esse livro e pensei o quanto ele pode ajudar tantas e tantas pessoas nessa empreitada que é renovar a escola após a pandemia. Outro livro também significativo é a BNCC no chão da sala de aula. Esse livro, quando eu escrevi, eu estava pensando muito sobre como fazer para que o professor tenha práticas para ajudar a trabalhar as 10 competências gerais da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na sua vida diária, no chão da sala de aula, algo prático, nada tão teórico que possa ficar só nas nuvens, né, sexo dos anjos. Nós estamos falando aqui de coisas bem práticas, coisas que podem ajudar muito o professor no chão da sala. A Dani já está chegando, né? Já dei um aceno, já acenei para ela também. E esse outro livro que a Dani acabou de ler, né? Esse livro que começou essa jornada da trilogia. Bom, a trilogia são 3 livros. Esses livros eles custam R$ 99,90, né? A Dani já adquiriu, né, Dani? É imprescindível essa leitura, né, Paulo? Então, Nós assim, estamos estudando, tentando dar o nosso melhor nesse período para não ficar falando só de coisa ruim, né? isso Quantas mesmo, mortes, quantos lutos, quantas coisas que o cérebro feminino tem que encarar e que o absorver, masculino tem que ajudar, né? com certeza, Paulo. Aos poucos a gente vai aí, né, descobrindo esses novos tempos, esse novo século. Nós estamos agora entrando na segunda década, né, do século XXI. Isso. No final desse ano aí, o Réveillon vai ser para entrar na segunda década. Às vezes eu até me assusto quando alguém fala assim, a educação do século XXI. Não, nós só temos 2 décadas, e as pessoas já querem falar como que vão ser 100 anos. Em poucos dias, sabe o que que aconteceu na nossa vida? A gente teve que aprender um tanto de coisa, né, Dani? Com certeza. De repente tivemos que ser digitais, né? A tecnologia estava tão longe, de repente ela teve que fazer parte do nosso dia a dia, né? E aí a BNCC nos brindou na veia, né, de como colocá-la em prática e a importância das metodologias ativas também, né? E isso tem no livro aí, né, Paulo, que eu sei. Bem, olha só que coisa louca. A pessoa comprar 3 livros por menos de R$ 100, R$ 99,90, 10 centavos a menos, né? Mas, e é só digitar lá, www.conhecimentolivraria.com.br. Nosso movimento está também fazendo, e eu quero te convidar, tá, Dani? Nós Sim. vamos fazer um congresso digital. Oba! E o nosso congresso digital já tem seu nome lá. Olha que coisa chique. Fico muito Nós vamos feliz. oferecer para as pessoas formação, né? Uhum. E tentar fazer com que o movimento cresça. O Movimento Educação Alvo está fazendo aniversário, né? A gente Sim. nasceu em 2012, então já temos 8 anos de existência e muitas pessoas nos ajudaram, inclusive você, né, senhorita? Ah, Senhora. mas é um Bom, prazer mas muito grande, né? Quando a gente acredita naquilo, né? Os olhos brilham, né? E a educação é mais do que tudo, né, Paulo? Não é somente ir lá numa sala de aula, é a gente plantar e ver esses meninos aí crescerem, né? Tornarem-se. Eu já estou vendo aluno formando, aluno tendo filho, então isso é muito bacana. então, falar de cérebro masculino, nós vamos começar uma nova jornada que chama Educadores Semeadores.
Esse é título de um livro que a gente está lançando, né? Tomara que você venha, né, Dani? Você vem, né? Eu tô querendo, tá faltando só uns detalhes, mas o pezinho já tá Esse. ali. Então, detalhe que se ajeita. Isso. Os semeadores vão jogar a semente para ver as árvores crescerem. Ai, Esse é um troféu que a lindíssimo. gente entrega em outubro, né? E a maioria que recebe esse troféu são professores que jogaram sementes, professores e professoras. Esse troféu é unissex, não é só mulher educadora, agora é semeador e semeadoras. Então vamos em frente, né, Dani? Você já é Vamos. uma. A gente vai Você me tentando, conta Paulo. do cérebro masculino, Dani, que é o tema de hoje. Bom, Como é que a gente faz com esses meninos, com esses homens, com esses rapazes, esses senhores idosos? primeiro começa sempre assim, né? Ser ou não ser, tem diferença? Será que tem? Né? Dentro aí da ciência é uma discussão muito bacana, mas a gente sabe sim que tem algumas diferenças sutis, mas que muda completamente, né? A forma do pensar, do agir, né? De vivenciar. Então, o cérebro ele é muito interessante. Lógico que aqui a gente não vai, né, colocar, né, no rótulo do masculino, do feminino, por conta das questões dos gêneros, mas a forma do pensar. Eu acho importante a gente colocar dessa forma. Primeiro, ele vai se comportar e ele vai ser moldado de acordo com o meio que ele está, os valores, as culturas, né? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas lá na gestação, todo mundo teve um cérebro feminino até pelo menos 8 semanas. Que só a partir da 8ª semana que começa a ter liberações de hormônios que aí vai definir realmente se vai ser o XY ou o XX, né? O homem ou a mulher. E a partir então da 8ª semana, o cérebro começa a se moldar, sendo um cérebro masculino ou feminino, e ele vai cada vez mais, né, moldando de acordo com as experiências, com as vivências, a parte em que ele está. E é interessante, Paulo, que o cérebro ele chega no seu ápice aos 15 anos de idade. Depois dos 15 anos, ele começa a desidratar, como se ele fosse murchando. Por isso que a Ah, gente... verdade? É. E aí é interessante porque a gente tem que deixá-lo sempre ativo, né? Como? Através de várias técnicas, né? Que um dos parceiros nossos, né, o Supera, nos ajuda nisso aí, para deixá-lo ativo cada vez mais. Então, Só o que que é... aluno lá. Pois é. E as dicas de lá são excelentes, exatamente para deixar esse cérebro bastante ativo. Mas percebe-se que há uma diferença, sim. O cérebro masculino, apesar de ser um pouquinho maior, tá? Tem os neurônios menos densos. E isso vai fazer uma diferença muito grande no momento das conexões. O cérebro masculino tem uma conexão, digamos, em linha reta. E o feminino, ele conversa o tempo inteiro entre os hemisférios. Essas diferenças fazem com que o pensar e o agir se tornem também diferentes. Né? Então, você vai conversar com um homem, como diz o outro, o papo é reto, né? Onde que eu vou? Aí você vira à esquerda, vira à direita e chegou. A mulher já é assim, aí você vai passar pela padaria, você vai ver o supermercado e tal, depois você vira não sei aonde. Isso tem a ver realmente com essa mecânica toda cerebral, com essas conexões. E a gente tem essas diferenças bem sutis, mas que elas existem, elas existem. Ô, Dani, isso é quando ela não para falar, nossa, que sobrancelha bonita, que cabelo lindo, olha esse. E agora Esse na brinco. pandemia, as sobrancelhas ainda estão mais vistas ainda. Pois é, que agora coloca máscara, inclusive, olha, se precisar de fazer sobrancelha às mulheres, Educação ao Alvo tem um convênio com uma mega, hiper Olha, a designer. estúdio, design da Bruna Ribeiro, tá? Ó, que Ela é chique. famosérrima. Aí Acabou de seria fechar bacana. um convênio com a gente para atender as professoras, tá? Ótimo, que o professor tem que estar sempre, né,
bem em todos os sentidos, né? É o cartão Isso, de o trabalho visita. dela é muito legal. Tem arqueada, é um negócio lindo, tá? Ah, depois você Acabou me de fechar conta um mais, convênio com então. a gente, sabe por quê? Educação, o Alvo agora vai fazer convênio com um tanto de lugar, tá? Isso. Computador, se quiser comprar mais barato, a gente tem também. A pandemia fez isso. E para cuidar das professoras, né? Porque professora É, tem que ir bonito, né? Para aula. Homem tem. também. Sim, né? A gente tem que acolher os nossos alunos da melhor maneira possível, né, Paulo? Mas voltando Nós aí vamos no nosso. voltar, se Deus quiser. Então, ó, Vamos, as a mulheres que estão esperança. assistindo aí, entra lá no Bruna Ribeiro Estúdio, tá? Entra lá que Sim. vocês vão gostar. Marca um horário, tem todos os endereços lá no Instagram. Ó, que chique. Bom, além desse cérebro ser um pouquinho maior, né? Ele tem algumas diferenças na questão da amígdala, né? A amígdala, ela é responsável aí por controlar as emoções. E o do homem, acredite se quiser, é ligeiramente maior. Por isso a agressividade também. O homem é mais reativo, né? A mulher pensa mais um pouquinho, porque essa parte do hipocampo dela vai ser um pouco maior. Por isso que ela é ótima com datas. A memória da mulher é infalível. Né? E o homem, coitado, sempre esquecem as datas, né, Paulo? Não tem jeito. É uma das Pois é. confusões que a gente percebe. Ah, porque esqueceu a data do namoro, esqueceu a data do casamento. Eles têm dificuldade, então cabe a nós, mulheres, colocarmos as dicas. Olha, tá chegando um dia especial, será que você lembra, né? Que se for esperar o cérebro masculino, não vai dar muito certo mesmo, não, tá? Então, e uma dica aí para as mulheres também. Ô Dani, uma pergunta. Por que que o educador, o professor, a professora, ele tem que conhecer essas diferenças do cérebro? Por que que é importante para ele conhecer isso? Para poder entender melhor o seu aluno, né, de uma maneira integral. Às vezes você vai cobrar algo que ele não vai poder te oferecer. Né? Então, enquanto um cérebro feminino é mais empático, que a mulher tem uma facilidade de linguagem, ela adora falar, 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 o cérebro masculino ele é mais compreensivo, ele quer ter resolução das coisas. Então, você abre um debate, né? Você às vezes tem aquelas mulheres que falam demais e os homens que vão falar menos. Não adianta você querer muitas vezes o inverso, né? É uma característica. E às vezes o professor, infelizmente, dá nota no debate, né, Paulo? E aí, dar nota em debate é muito complicado, porque eu tenho aquele aluno que é mais tímido, eu tenho aquele aluno que às vezes tem uma dificuldade de se expressar, né? E sabendo que as mulheres falam pelos cotovelos, né, geralmente elas vão dominar nesse sentido, e os homens às vezes vão ficar retraídos. Então a gente tem que saber essas diferenças. Noção espacial. O homem tem uma facilidade maior na noção espacial, na questão do raciocínio lógico, do que a mulher. Já fizeram estudos, né, de baliza para estacionar o carro. Para a mulher é extremamente mais complexo do que para o homem. Né? Isso não é questão de ser machista ou ser feminista. Isso é uma realidade que a gente tem, provavelmente por conta dessas conexões. Enquanto do homem, conexão, elas são mais paralelas, isso foi feito vários PET scan para poder estar falando dessa forma, e as mulheres, a conexão é entrelaçada. Né? Então, saber a diferença do perfil masculino e feminino auxilia bastante o professor, né, em sala de aula, para ele não cobrar, coitado, daquele aluno mais do que ele pode oferecer. E o aluno sempre oferece 100%, né, Paulo? É interessante, né, Dani? Eu, como professor de história e curioso do Sim, estudo do século, curioso, o homem ele saía para caçar. Né? Eu lembro que isso. você falou isso na nossa Falei. última live sobre o cérebro feminino. O Uhum, homem saía para caçar, então ele teve que desenvolver tanto a agressão quanto a defesa. E sim. aí o cérebro dele tem que ser bem objetivo. Ou joga a lança e acerta logo o alvo, ou então, né, atrás Você que vira o educar. alvo. Senão você vai virar o alvo.
E as mulheres, ela, naquele período, né? Naquele período tudo mudou com a idade contemporânea. Mas assim, as mulheres se especializaram naquela época a ficar doméstica, né? A cuidar da prole, da coleta. Da Então, caverna, isso né? da caverna, isso acabou fazendo com que as habilidades visoespaciais dos dois tenham tido diferenças. E o professor, a professora, precisa disso a começar na educação infantil, né? A gente viu que entrou a Jaqueline Cacheta aí, craque no Um negócio. beijo Tá para cheio de gente ela. boa aqui nessa live, né? Tá sim. Nossa, puxa vida, a Aline de Liso, o Arthur, a Isabela, A Najib, Cíntia que ganhou o seu livro, a já Cíntia. está lá Cíntia, com. depois me fala se você está gostando, viu, Cíntia, do livro. Já recebeu o livro? Já entreguei lá, hein? Mas essa característica que você estava comentando, Paulo, ela realmente é muito interessante, né? Porque ou ele acertava o alvo, ou ele virava o alvo. E quando ele chegava, né, lá com a caça, ele chegava cansado, né? Era uma exaustão mental também, né? E lógico que as mulheres queriam pontada sobre a coleta. As mulheres desenvolveram muito mais a habilidade manual, porque acabava costurando mesmo, fazendo. Nem era uma costura, né? Fazer umas vestes, não sei nem o É, termo, né? Direito para túnica, isso. artesanato, né? E aí, o que que acontecia? A mulher ela começou a ter essa questão viso de amplitude de ser multitarefa. Então ela conseguia, né? Como dizia uma prima minha, fritar o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo. Ela conseguia Puxa vida. coletar, ela conseguia tomar conta da prole, né? Não deixar ninguém invadir, nenhum animal, acredito eu, né? Lá na pré-história, invadir o espaço dela junto com as outras. Então ali era uma comunicação, né? Uma conversa gostosa. E o homem mais fixado, preocupado em levar comida, né, para casa, a carne, e ficar ali, né, focado no seu alvo. Né? E isso faz as conexões serem diferentes, né? A gente carrega esse DNA, somos Homo sapiens. Né? Passando aí, como é que você fala para o homem digital? Você usa um termo muito bacana. Esse tem o home office e a mulher office, né? Aí a mulher era mais office. Mas ô Dani, tem uma coisa que você falou aí que é interessante nesse tempo de pandemia, né? Nós estamos vendo, eu estava vendo lendo o artigo hoje, muitos homens deprimidos nesse período da pandemia, porque, querendo ou não, a crise econômica chegou, né? Sim, sim. Na verdade, ela já estava, agora ela Ela já aprofundou estava bastante. anunciando, né? Agora ela puxou a corda de vez. E aí, o homem, e com isso, ou ele brinca ou então ele fica fechado, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que é para o homem conviver com essa crise, porque durante toda a cultura judaico-cristã, o homem é aquele provedor, é aquele que tem que voltar com a caça. Só que agora ele não está saindo nem para pegar a caça, como é que vai fazer, né? Exatamente a reinvenção, né? É o grande X hoje da questão, é se reinventar e achar um equilíbrio para isso. Né? Então, existe uma sensação de impotência, né? Ah, eu estou aqui sem fazer nada, né? A empresa, não sei, né? Não está funcionando direito, estou em home office, enquanto a mulher em home office cuida do filho, vai fazer o almoço, vai lavar a roupa, ainda dá conta ali do home office. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem uma característica. Enquanto a mulher fala e põe para fora, o homem embute, né? Ele entra aí na caverna dele e ele tem uma necessidade, segundo o Leandro Carnal, de ficar no nada, a caixa do nada que ele comenta. Né? Ele fala que o E, homem tem uma caixa enorme, que é a caixa do nada, na hora que ele assenta ali na frente da televisão, vai mudando de canal, ele não está vendo absolutamente nada, mas ele tem essa necessidade. Enquanto a mulher consegue, né, fazer um viés de todas as informações ao mesmo tempo. O homem tem a ver com essas conexões dos hemisférios, né? O hemisfério, né, o reto e o hemisfério todo entrelaçado. Então é um momento do homem perceber um novo papel, né?
ele tem que criar, e aí serve tanto para homem como para mulher, a questão das rotinas. E deixar essas rotinas e papéis delimitados, para ele não se sentir inválido. Esse é o grande problema. Porque o homem ele tem uma necessidade, né? Igual você falou, isso é cultural nosso. Então, nós estamos falando aqui de machismo, nem feminismo. É questão da necessidade dele, né, de trazer não somente ser o provedor, mas trazer uma contribuição maior para casa. Então, é um momento, às vezes, ele contribuir com coisas que ele já sabe. Uma atividade física, uma meditação, uma palavra para agregar dos valores, ser responsável para colocar esse lixo, às vezes, para fora, né? Passear com um cachorro. Ele tem que ter uma função. Ele tem a necessidade de ter uma função delimitada. Eu sou responsável por isso, né? E muitas vezes a mulher não se dá conta disso e atropela, né? E nós mulheres atropelamos vocês o tempo inteiro. A gente não para de falar. Né? Então, essas funções, essas habilidades, elas têm que ser revistas. Porque apesar da amígdala dele ser maior, essa emoção ser maior, por conta dessa agressividade que ele precisava para se defender da caça, ele também não sabe lidar com essas emoções. Então, enquanto a mulher ela consegue lidar com a emoção, transformar aquilo, né, de uma outra maneira, o homem não consegue. É nato dele, né? Por isso a amígdala é maior e o hipocampo dele é menor. Então, reinventar e saber como que vai fazer isso. Aí eu fico pensando, Paulo, o seguinte: eu tenho uma sala de aula com meninos e meninas. Como que esses adolescentes Sim. homens se veem atrás de uma tela totalmente impotente, né? Porque ele não está na sala de aula. Tem as brincadeiras entre os adolescentes que são super saudáveis, importantes para criar resiliência, né? Não tem essa conectividade que é tão importante também. E fora que o homem ele é mais recluso. Ele não é tão despachado no sentido de lidar com tudo igual as mulheres. Então a gente tem que rever muito como cobrar desses meninos, como cobrar dos homens nesse momento que a casa era entre aspas, né, da mulher. O homem chegava à noite, né, digamos assim, com um pão, alguma coisa assim, lanchava ou jantava, sentava na televisão e via seu futebol. Agora nem se bem que parece que domingo volta aí o Campeonato Mineiro, que até então bom, nem futebol tinha. Porque o futebol faz parte dessa caixa do nada para os homens, que é necessário para poder, é como se filtrasse tudo que acontecesse ali no dia e colocasse aquilo para fora, né? E as mulheres, muitas vezes, nós não entendemos muito bem isso não, porque a gente consegue traçar tudo ao mesmo tempo por conta dessas interações dos hemisférios cerebrais, e o homem é mais linear. Nossa, significa que um é mais inteligente que o outro? Não, eles se completam. Por isso que é tão importante as relações, né? Nossa, muito legal isso, viu? Por quê? Isso é importante porque muitas vezes as crises acontecem porque as pessoas não têm compreensão, e é necessário, dessas diferenças, né? E me diga, a gente, o que isso tem a ver com biologia? Porque você está falando de cultura. Aí você falou que o cérebro da mulher é maior, como é que é? Menor. É menor. E o do homem é maior. Como é que é isso? Quer dizer, a gente é cabeção? É cerca de 10% só, um pouquinho maior, não é muita coisa não, viu? A questão desse cérebro maior, ele não é tão significativo. O que é significativo biologicamente é essa diferença da amígdala e do hipocampo. O hipocampo é responsável, sim, pela memória, pela empatia, pela linguagem, por essa fluidez que é nata da mulher. Já a amígdala é maior no homem, onde ele tem exatamente por conta do testosterona essa questão da agressividade,
a questão dessa emoção. O homem é mais estovado, como diz, bem mineiro, né? Chega, ele não elabora muito. Isso tem a ver exatamente com toda essa parte que a gente está falando de cultura, de criação. E essas estruturas cerebrais, elas se mantêm diferenciadas. Tem um estudo nos Estados Unidos que eles falam que é muito sutil a diferença e que a cultura e o meio que modelam muito mais, por causa da neuroplasticidade. Ok, mas a gente percebe também que na hora que esse cérebro vai murchando, igual eu comentei, os lobos que murcham são diferentes, tanto no homem quanto na mulher. O homem ele vai como se perdendo o filtro, porque vai murchando mais o pré-frontal, que é o planejamento estratégico. Da mulher, vai murchando, lógico, eu estou falando aqui de uma linguagem bem simplória, né, Paulo? Mas vai murchando o lobo temporal, que é a questão da memória. Então, às vezes ela fala assim, gente, eu lembrava tanto disso, de repente eu esqueci. Então, exercitar essa parte do cérebro, né, fazer esses exercícios neuroaeróbicos, eles são importantíssimos. Porque assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, se eu não exercito, eu atrofio, né? Então, é importante ter isso bem em mente e alimentar bem esse cérebro, manter um cérebro saudável, de acordo com a frequência de notícias, inclusive, atualmente, que eu escuto, né? E como vou tratar dessas informações, né? O homem compreende muito bem, mas a mulher ela é mais empática. Então, por isso que muitas vezes a mulher se torna mais acolhedora do que o homem, né? Por isso que a gente fala assim, só podia ser mãe. Mãe estraga filho, né? Porque a mulher tem essa característica. E o homem é mais razão. E a mulher, digamos, ela é mais emoção, ela é mais coração. E isso são características muito legais que vão dar exatamente o quê? O equilíbrio, que é tão importante em uma família, né? Enquanto um afaga, o outro puxa, enquanto um puxa, o outro afaga, né? Então, assim, é importante, eu brinco, né? Ter o leão e o gato, ou a leoa e a gata, para poder ter essa fluidez. E quando a gente coloca isso em sala de aula, a partir do momento que eu consigo entender um pouquinho o cérebro desse adolescente que está se moldando, né, que ele vai se moldar aí por muito tempo, ainda bem, graças à neuroplasticidade, eu consigo saber por que aquele aluno às vezes não entregou um trabalho, se realmente a internet, agora a gente descobre se é verdade, se a internet caiu ou não, né? Agora não tem jeito. Que antes se matava a aula pulando o muro da escola. Hoje fecha a câmera e fecha o microfone. Ô, gente, eu tinha um aluno que eu falei com ele, nossa, não tem vó mais não. Porque ele falou que a avó morreu, eu falei, não, mas a gente já tem. São 5 vós já, olha que negócio é esse? Na entrega do trabalho. E me diga, como é que é isso na infância, assim? Porque eu vejo as crianças brincando. Eu gosto muito da educação infantil, sabe, Dani? É o chão, né? Pena, é o alicerce. É o alicerce. é uma pena que muitas escolas estão fechando a educação infantil aí, ou demitindo os professores, está causando também algum estresse por aí. A crise econômica chegou nisso. Mas, assim, lá na educação infantil, você vê os meninos brincando e percebe o quanto que é diferente como que os meninos brincam e como que as meninas brincam. E a professora da educação infantil, ela se vê diante de dilemas. Eu acho que vai ser um lugar mais difícil na volta, porque como explicar para as criancinhas que elas vão ter que ficar a 1 metro de distância da outra se elas gostam de abraçar? Como é que vai ser a roda de conversa? Como é que vai ser... Eu fico me perguntando aqui. Como é que vai ser a brincadeira no parquinho, lá na caixa de areia? Porque a gente que gosta de escola e também já foi diretor, você tem que dar resposta para pais e para mães, assim. E algumas mães assim, que são, com todo respeito, algumas mães que são muito pegajosas, os pais que são muito helicópteros.
eles vão ter agora uma dificuldade para mandar o filho para a escola e ter tranquilidade. E o cérebro vai queimar. Eu acho que todos os dois, o feminino e o masculino. O que você acha? Eu acho isso importantíssimo a gente debater sobre isso, né? Eu vi uma reportagem que em Manaus a escola já está voltando e mostrou assim fotos, né, de como está sendo. E é difícil você explicar e conscientizar uma criança que ela de repente não pode mais tocar no coleguinha, que ela não pode mais compartilhar às vezes algum brinquedo. O cérebro infantil, ele não tem maturidade, né? Aliás, a maturidade só aos 24 anos e o masculino aos 54. Então ainda tem mais um Nossa, probleminha. então o meu tá ano que vem. Tá vendo? Você ainda é adolescente, Paulo. Olha só. Tá vendo? Então, o que que acontece? Os pais primeiro têm que confiar na escola. Quando você fala da educação infantil, minha mãe era educadora infantil, então eu sempre vivi o seguinte: o alicerce de uma casa está na educação infantil. O terceiro ano do ensino médio é só o telhado que você colocou. Só que aquele telhado, ele só vai firmar se a base lá atrás da educação infantil ela for sólida. Porque se ela não for sólida, aquele telhado lindo e maravilhoso, ele vai desabar. É na educação infantil que a gente vai trabalhar toda a questão da coordenação motora fina, vai trabalhar a questão do modelar, do falar, das rodas de conversa, de eu aprender a escutar o coleguinha, né? Aprender a compartilhar. E aí, de repente, você vai ter uma educação infantil isolada, onde eu não compartilho, onde o que é meu é meu. E aí, imagine filho único que já não compartilha em casa, dentro de uma escola que não tem como mais compartilhar, né? Então, acho que tudo tem que ser muito bem pensado. É uma pena, né? A educação infantil está sofrendo do jeito que está, que não tem jeito de você fazer aula online com criança, né? Apesar que eu sei que algumas estão fazendo, eu quase morro. Quando eu escuto, o coração até sai na boca, né? Porque é o momento ali da troca, é o momento da interação, é o momento do lúdico, e é um momento onde que o cérebro vai gravar as primeiras impressões no mundo, né? E é fundante, porque se eu tenho um trauma ali na educação infantil, esse menino vai carregar isso por toda a sua vida escolar, né? Então, às vezes a gente escuta lá, e eu que só atendo os adolescentes, eles às vezes têm relato. Eu tive uma professora lá, quando eu quase entrei na escola, que eu lembro, ela falava comigo de uma maneira enérgica, ela ficava brava, e isso a pessoa leva como uma frustração, né? Recuperar o déficit é a grande pergunta, Cíntia. Mas nós vamos conseguir recuperar esse déficit através de novas formas. Nós não temos que ser mais criativos do que... Professor de educação infantil é uma criatividade em pessoa, né? E a sua esposa contando as histórias é a coisa mais linda. Aliás, a gente podia fazer uma live dela contando histórias, Paulo. Ô, Dani, tá todo mundo pedindo, mas ela ainda não tomou coragem. Acredita? Ai, Marília! Pois é, eu vou gravar essa parte aqui e mandar para ela. Não, porque assim, ela contando, né, eu tive a oportunidade já de ver, a gente viaja e seria muito legal se ela fizesse isso, pensando até nos meninos mesmo da educação infantil, que estão perdendo esse lúdico, né, estão perdendo essa história. Né, é tão gostoso, é tão acolhedor, que a gente sempre remete a quê? A infância, né? E esse cérebro, eu quero ver os estudos daqui a uns 10 anos de como vai ser esse cérebro pós-pandêmico. Que nós vamos ter diferenças significativas, tanto o masculino quanto o feminino, quanto esses adolescentes, que é o tempo inteiro precisando de bando, né? E eles estão sem bando. Como que serão esses adultos, né, da pós-pandemia, daqui a uns 20 anos? Ô, Dani, eu estava pensando isso, olha como é que a coisa é. Estava pensando isso, que
nesse meu livro, Esse é de também metodologias a ativas, metodologia. de metodologias, a gente tem um capítulo aqui que a gente fala de trabalho em times, aprendizagem em Sim, times. sim, sim. Percebe? Só que agora os times estão tendo que trabalhar online, tá? É, e aí tem que se criar uma nova forma de trabalhar em time, tá? E eu vou conversar com alguns alunos do ensino médio, inclusive depois eu vou até te incomodar. Nós Ah, vamos fazer sei. alguns jogos. A Educação UOL vai fazer alguns jogos com adolescentes de alguns colégios, aqueles colégios que toparem. Uhum. E trabalhar em time agora na pandemia acabou assim, ele vai ter que assistir a aula, depois ele vai ter que pegar mais tempo de tela, sabe? Eu estou preocupado com essas telas e o cérebro humano tá ficando cansado. Parece que Tá. eu vi uma coisa assim. Não O que sei. que acontece é que você tem, por exemplo, a indicação da OMS para até 12 anos de ter no máximo 2 horas de tela dia. Você está tendo muito mais do que Meu isso. Deus. Né? Se você pega de 12 aos 18, a gente fala de 4 a 6 horas. Nós estamos tendo muito mais do que isso. Uma das coisas que a gente sabe é que nós vamos ter uma epidemia, sim, de miopia. Já estava se falando disso há uns anos atrás. Eu conversei até com o meu oftalmologista há uns anos atrás. Ele falou, vai ter, por conta da quantidade de tela, a luz que essa tela, né, coloca no cérebro, ela cansa e o cérebro realmente fica desgastado. A ponto de muitas vezes o adolescente falar assim, eu não dou conta de fazer uma atividade física. Por quê? Porque ficou muito tempo na frente da tela, né? E isso acaba sendo um crime, porque o corpo, eu escutei hoje um fisioterapeuta falando, o corpo foi feito para movimentar. Então eu preciso movimentar esse corpo o tempo inteiro. E nós estamos ficando o quê? Mais do que nunca sedentário, né? O professor, ele andava na sala de aula, subia escada, descia escada, o aluno levantava da carteira na troca dos professores. Ou então, muitas vezes, na hora de um trabalho em grupo, né, mexia-se. Hoje, o trabalho em grupo, igual você falou, ele está sendo ainda por cima fora do tempo da aula e online. E em vez de ser uma troca, né, de uma chuva de ideias, é assim, você faz a introdução, fulano faz o desenvolvimento, ciclano faz a conclusão, depois a gente junta. E isso aqueles que juntam, né? Que tem uns que você descobre assim, aí o trabalho ficou incompleto que fulano não fez a parte dele. Tem isso para Fica administrar. tipo, fica tipo aquele filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, Sim. em que o Taylorismo, né, cada um faz um Fordismo, cada um faz uma coisa. Agora, eu estava dando uma olhada, essa coisa do tamanho do cérebro ser maior ou menor, isso acabou provocando muito preconceito no século XIX, né? Ah, Porque falava que o demais. homem era superior à mulher e isso causou machismo, né? Muito Esse é um machismo. dos pontos que as faculdades americanas comentam muito da não diferença do sexo, do cérebro masculino e feminino, exatamente por conta disso que aconteceu. Como o cérebro era ligeiramente mais pesado, é cerca de 100 gramas, tá, Paulo? 150 no máximo, não é tanta coisa assim. Colocou-se que o homem era mais inteligente e que ele era superior à mulher, como se ele fosse mais evoluído, né? Então aí você vem toda uma história aí, né, da gente, aí sim, das mulheres lutarem para conquistar seu espaço, terem direito, né? A Malala está aí, que é o grande ícone também nossa aí da educação, que lutou para ela ter o espaço e a voz dela. E é muito bacana a gente ver que ela formou recentemente, em pleno século XXI, né? Olha que coisa mais assim louca. E ontem a palestra dela foi maravilhosa. Vou te mandar, tá? A Oba, ela é fantástica. Então isso fez com que realmente achassem, fizesse essa segregação, né? Hoje a gente ainda tem empresas que a mulher às vezes ocupa o mesmo cargo e recebe menos do que o homem, porque ela dita como inferior realmente. Né? E aí a gente tem mostrado exatamente que não, nós somos superiores, nós fazemos multitarefas, né? O nosso foco ele é multifocal e o do homem é monofocal.
Mas essas brincadeiras, né, lógica à parte, fizeram sim essa distinção acontecer e que aí as mulheres vêm lutando bravamente para poder ter essa igualdade no sentido de respeito. Eu vejo muito por esse E, lado. Dani, outra coisa que eu estava lendo é que tem matéria cinzenta a mais no homem, Ah, matéria cinzenta tem, menor, matéria tem. branca, o homem é Substância cheio de branca e matéria branca. substância cinzenta. Isso vai ter Que é a ver isso? com as conexões neuronais. A mulher, ela tem o corpo neural a mais do que o homem. O homem tem mais axônios, mais prolongamentos. Isso tem a ver exatamente com o que a gente falou com as conexões, serem lineares ou então a comunicação dos dois hemisférios. Agora, o mais interessante nas pesquisas recentes, e até eu fiquei surpresa, eu pesquisei uns 4 artigos para saber se era verdade que eu estava lendo. Que apesar do homem ser assim mais direto, com um pensamento retilíneo, o hemisfério direito dele é ligeiramente maior que o hemisfério direito da mulher. E o hemisfério esquerdo da mulher é ligeiramente maior que o hemisfério esquerdo do homem. E aí que é muito interessante, porque o hemisfério esquerdo é o da razão, é do raciocínio lógico. E a mulher tem ele mais maiorzinho. E o do homem, que é o da linguagem, da imaginação, da criatividade, é que é maior. E começa a gente perceber o tanto realmente que os homens são criativos. Né? Tiveram algumas descobertas aí científicas que as mulheres estavam por trás, mas os homens são bastante criativos. Né? É como se pensasse um pouco à frente. E aí eu fazendo esse paralelo desse pensar à frente, dessa criatividade, dessa intuição, eu volto lá para a pré-história. Porque como ele ia saber realmente onde ele ia caçar? Que teria melhor caça? É exatamente essa intuição, essa parte de, opa, aqui eu consigo. Né? E na mulher, ela tinha que ter uma estratégia dentro ali da caverna, né? Ora para cuidar da prole, ora para ali colher os frutos, né? Saber se estava maduro, se não estava, saber quanto tempo aquela comida iria durar, né? Que a gente já começa a ter essa questão toda. E é interessante isso, porque até um tempo atrás acreditava-se que o homem realmente era 100% razão, né? E não tinha muita intuição. Falava que a intuição era só coisa de mulher, né? Você já deve ter ouvido falar isso, a intuição feminina. Mas quem tem a maior intuição são os homens, tá? Isso. E me diga uma coisa, Dani. E essa coisa da dor? Por exemplo, o Ah, tá. homem resiste pouco à dor e a mulher suporta a dor. Muita gente fala que por causa da maternidade. Eu não sei bem como é que é isso. Me ensina aí. O lobo quem sou eu para te ensinar alguma coisa? O lobo temporal da mulher, ele é mais Eu não entendo desenvolvido. nada disso, não. Esse lobo aqui, essa parte aqui. Essa parte ela é mais desenvolvida e ela tem uma resistência a mais à dor. Tá? Acredita-se sim que é por conta da maternidade, desculpa, por causa da dor do parto. Mas eu discordo, porque na hora lá da caça, quem tinha que literalmente correr, enfiar atrás assim de mata, arranhar, e até mesmo as guerras, né? Esses dias eu assisti aquele filme Hércules, fiquei assim impressionada, né? Como que era aquelas brigas que tinha de arena, né? Pão e circo total da história. E o homem tinha que resistir àquilo ali. Muitas vezes acabava a luta quando um morria, né? Então eu acredito mais que seja mesmo esse desenvolvimento desse lobo temporal, que é uma partezinha que fica aqui assim do lado, nas têmporas, que tem uma resistência a mais do que a dor, que tem a ver com o hipocampo. Lembra que eu te falei que o hipocampo feminino é um pouquinho maior? O hipocampo, ele controla essa dor, ele controla a gustação, o olfato. Então, ele tem essa função a mais também. E como do homem ele é menor, a gente acredita que o homem não resista tanto à dor por conta disso. Mas os homens são fortes também. Eu acho que é Mas mais sabe uma manha. coisa? Na sala de aula, quando o homem erra, né, assim, ele vai para o quadro, né? Vamos chegar aí
século XX. A pessoa ia para o quadro para resolver alguma coisa, ainda dá para arrumar. Ou quando tem um erro no trabalho, Ah, aparentemente o homem sofre mais do que a mulher quando ele erra. Será? não, eu acho que mais na questão do trabalho, do capricho, às vezes você pega um trabalho e fala assim, ah, só podia ser menino mesmo. Que o homem tem essa característica de ser mais lambão, né? Fazer as coisas É. mais assim, de qualquer jeito. Não Mais finalizar a rápido. tarefa. Deixa eu entregar É, logo essa professora aqui e vamos embora. é. Então, ele não tem tanta atenção a detalhes quanto realmente o cérebro feminino tem. Isso tem a ver com a habilidade motora, né? Também lembra lá atrás que a mulher ficava ali, né, fazendo as vestes. Eu acho que nem posso falar que era roupa, não. As vestes e saía lá remendando. Isso é habilidade e a questão desse cuidado de um capricho, a finalização, né? Eu lembro que eu comentei com você que assim, o homem chegava com a caça, jogava, digamos assim, a caça. Ele já estava cansado, que realmente era um desgaste, geralmente viajavam, né? E a mulher fazia o quê? Ela finalizava, ela lapidava aquele trabalho. Ou limpava a carne, né? Não sei como que eles comiam lá naquela época, não. Depois do fogo, eu sei que tinha que cozinhava lá. Então, o homem, ele é mais cobrado no sentido dessa finalização que falta, né? Você pega geralmente um caderno do menino, é um caderno, a letra mais assim desleixada, e eu falo que o caderno não é bordado, que as meninas têm mais característica assim, escrever um título de uma cor, aí vem grifa de outra cor. Tem esse cuidado a mais. Isso tem a ver com essa questão, né, da empatia, dessa questão desse cuidado, e o homem não. Vamos fazer, acaba isso aqui do aloca, eu quero jogar bola. O professor não vai liberar a bola para nós 5 minutos mais cedo, não? Vou pro Ô, Dani, pátio. e tem uma coisa também que é o seguinte, que eu andei estudando por aí, é, a mulher é o ovário, o homem o espermatozoide. Então, essa coisa de objetividade, quer dizer, 6 milhões, uma que vai fecundar, né? Sim, Então, o homem sim. é competitivo, competitivo por natureza. Ele quer e, e a mulher fica mais calma, mas quando ela entrega uma coisa muito mais próxima do perfeito, não é? Como é que a gente pode dizer que isso será que está desde a memória intrauterina? Eu acredito que está lá na falta da perninha do Y, como eu brinco, né? Porque a mulher é XX, o homem é XY, aquela perninha que falta. O homem ele é mais competitivo, ele é de ação, ele é imediato, né? E a mulher ela se preserva mais biologicamente pelo fato dela uma vez por mês liberar um óvulo. Então, enquanto o homem pode engravidar várias mulheres durante um mês, né? A mulher só vai poder engravidar uma vez naquele mês, ainda vai ficar aí 9 meses gestando. Então, enquanto o homem ele está aí para proliferar, a mulher está aí para cuidar. Então, ela tem que. Aquilo é como se fosse o bem mais precioso para ela, né? Então, por isso que demora, né? Tem as questões todas aí também hormonais e tudo. Então, o homem ele é realmente mais competitivo, ele tem uma necessidade de ser mais impulsivo, né? Ele tem a questão da competição para ganhar a menina, né? Então, assim, biologicamente falando, lá na biologia, né? Eu fico muito preocupada quando a gente fala assim, né? Porque sempre vem um e fala, ai, é É, machista, ai, é feminista. Não, biologicamente falando, né? Deixando todos os gêneros aí de lado, todas as letras do alfabeto, que cada dia que passa aumenta mais, e com todo respeito a todos, é a questão biológica realmente, né? Então, quando fala assim, a mulher ela quer se igualar ao homem, cognitivamente, ok, intelectualmente, ok, ter as mesmas condições de trabalho, ok, mas biologicamente não tem jeito, né? Então, às vezes eu converso muito com os meninos assim. O menino que ficou com 10 é o cara, né? Agora, se a menina fica com 10, né, ela já não vai ser a menina.
Aí vem uma chuva de pejorativos aí. Mas é muito por Rótulos, conta né, Dani? total, né? Vários rótulos. E muitas das vezes Só não dão registrar aqui, conta. Dani, entrou uma pessoa bem legal aqui, a Ana Paula, da gestão escolar. Ana Paula, eu quero fazer Bem, uma live com você, dá um jeito aí, tá? bem-vinda. Deu Então, tchau. é uma Ela é de questão São Paulo, mesmo. parece. Ah, que legal! Olha só, norte a sul. Amanhã nós Várias. temos uma live com uma educadora do Piauí. Olha que legal! Ó, isso é bom. Amanhã eu tô com o Daltro, né? Que tá morrendo de ciúme. É, eu quero te avisar uma coisa. Terça é lá e segunda vai ser aqui, tá? Ele vai morrer sem problema. Nós temos que pensar também essa coisa do estresse, da ansiedade, da fobia, né? Porque agora Com nós estamos numa certeza. época anormal e os cérebros funcionam diferente. Sim, e a questão do estresse, até um determinado ponto, assim como a ansiedade, é salutar. O problema é que nós estamos passando desse limite. Então, o nível de cortisol que nós estamos produzindo está fora do normal, né? Então, assim, a gente tem que se cuidar o tempo inteiro, ver essa saúde mental, né? Ver esse corpo, cuidar desse corpo e respirar, né? Mas lembra que a gente fala muito lá do ponto de Deus, né? O que é, mais do que nunca, ele está sendo importante, né? O que é, não, o que é este, né? Que é esse, Esquece. que é esse, que é o do... E Ô, acaba impactando Ale, quem é. a Ale falando da internet, a minha aqui parece que tá boa e a do Paulo também. Tô achando que é a Tá, sua aí tá. lá, Ô, pessoal, dá um toque aí se a internet tá legal, faz um joinha aí pra nós. que a Ale é lá de Salvador. Ô, Ale, é isso mesmo. Nossa, bem-vinda. Ela lá de Salvador está toda feliz e com todo orgulho. O filho passou em medicina. Parabéns aí pro Rodrigo. Com muito carinho. Então me diga, na sala de aula, quando o homem responde uma menina assim, daquele jeito brutão dele, e aí o professor tem que gerenciar o que a gente chama de clima da sala de aula, né? Olha que coisa, agora a gente chama a sala de aula de gestão da sala de aula. Parece Sim. que a pessoa tem que ser um negociador, tem que ser um gestor, mas é a vida. O professor é facilitador, né? É É, avaliador, é aquela coisa da dor. Então, assim, o homem com o cérebro dele e essa objetividade, às vezes ele fere as meninas. E a maioria das sim. salas, atualmente, são femininas, né, Dani? A minha realidade que eu falo sempre que é um pouco diferente. A minha realidade, eu tenho mais homens. A grande Nossa, diferença é exatamente essa comunicação. O homem dá para você ser mais direta com ele e sem, assim, curto e papo grosso. reto, É, papo reto. né? As meninas você tem que conversar de uma maneira mais carinhosa, uma maneira mais acolhedora, porque realmente, por conta desse cérebro, do hipocampo ser maior, ela se fragiliza e ela sente mais determinadas respostas. E aí, realmente, o professor tem que saber dosar e explicar assim, olha, não foi bem isso que ele quis dizer. Né? Que o homem é meio assim, cala a boca, né? E a mulher é mais É. assim, por favor, vamos fazer um E silêncio. uma coisa que eu sempre reparei é que elas preferem anotar, pede para repetir, para dominar uma tarefa. Elas gostam de fazer o estudo cooperativo. Às vezes elas brigam com a outra por causa de Por um causa da breve caneta. comentário. Por causa da Os caneta é meninos, motivo da. os meninos, eles são competitivos, mas eles resolvem rápido. Ó, não tô afim e tal. E o professor tem que ter esse domínio. Tem. Só que agora, Dani, deixa eu te dar uma notícia. Ai, Nós meu temos Deus, lá dois vem. minutos. Nós temos 2 minutos. Uh, E aí, nós vamos ter que continuar essa conversa segunda-feira que vem, 19 horas. Pode ser? pode. Ótimo, horário ótimo. Então, Se, já que eu tenho. Ó, agora falhou aí para mim. se despede do povo. Tá, então, trouxe uma frase hoje de Hipócrates. Os homens, e aí Perfeito. Faz a homens e medicina. mulheres, tá? Homens e mulheres, deveriam saber que é do cérebro e de nenhum outro lugar que vêm as alegrias, as delícias, o riso e as diversões, tristezas, desânimos e lamentações. Então vamos cuidar desse cérebro.
Então, nós estamos na fase um dessa série aí, Cérebro e Educação, né, Dani? Muito obrigada E pelo a convite e pelo gente apoio avalia com sempre. estrelinha aí de 1 a 5 a Dani, né? Uber não, mas pode avaliar com. Ah, com Vamos ver, certeza. estrelinha, Dani. Para ver se a gente Ó, continua ou não. Ó, os coraçõezinhos estão subindo, isso é bom vamos demais. continuar. Sistema nervoso autônomo, olha aí que legal. Ah, legal, vou até anotar aqui. E se eu não anoto, eu Estrelinha de 1 a esqueço 5, tudo. por favor. Ah, Vamos ver as carinho. estrelinhas. Até agora não vi nenhuma, Dani. É, Será que nós estrelinha não vi não, só fracassamos? coraçãozinho. Vai ficar gravado, né? O Paulo Fica no agora canal que aprendeu. as escolas podem aprender, viu? Ah, Sônia, obrigada pelo carinho aí também. Lá no Ó, YouTube. Gente, quem ah, desejar, né, Dani? sim, trilogia, né? O chão Trilogia, da o que as sala de escolas aula. podem aprender, onde você mora. Vai chegar, ó, já começou. Geraldo, 5. Geralda é ótimo. Isabela, 1.000. Olha a Isabela, velho. Ah, prima vale muito. Não, prima é a Prima, pessoa mais legal da nossa existência. Jaqueline, nossa, recebeu um excelente da Jaqueline, estamos Paulo. escrevendo um livro Ganhei a juntos, viu, noite. Jaqueline? Dani, Jaqueline, todo mundo aí. Então tá jóia, gente. Boa Obrigada pelo noite. carinho e Dani, até muito segunda. obrigado. Obrigada a Sexta-feira, você. 19. Estaremos juntos. Gratidão e Tá alegria. joia. Fica Obrigadão. Um beijo gravado, viu? grande. Tchau, Tchau, tchau. Com tchau. Deus.